Olá, pessoal. Aqui é o Yuri e o Vinícius, e nós iremos apresentar o nosso projeto de artigo, cujo nome é o seguinte: Os efeitos da adoção do CPC 48 sobre a volatilidade dos resultados. A disciplina é de Contabilidade Societária Avançada, com o professor Jomar Miranda Rodrigues. Essa é a nossa agenda. Nós dividimos em 4 tópicos principais: a introdução, referencial teórico, metodologia e referências. Na introdução, a gente vai estabelecer a contextualização e a caracterização do problema. Nós vamos passar pelos objetivos gerais específicos, bem como nos ater à justificativa e relevância da pesquisa. Vamos, dentro do referencial teórico, expor as mudanças provocadas pelo CPC 48, bem como listar estudos anteriores sobre a volatilidade do resultado. Iremos expor, então, a metodologia e as referências até então utilizadas. Em relação à introdução, no que tange à contextualização e caracterização do problema, o contexto principal é justamente a mudança do CPC 38 para o CPC 48, no que tange principalmente a mensuração e reconhecimento dos instrumentos financeiros. Este é um tema, quando a gente for olhar para um aspecto mais amplo da contabilidade, há uma tendência de se almejar o valor justo, até pela questão de se ter, possivelmente, uma utilidade de informação maior. Só que este debate ele é efervescente justamente porque existe um trade-off entre custo histórico e valor justo. Em termos de value relevance, qualidade da informação. Então, nós iremos utilizar esta mudança do CPC 38 para 48 para verificarmos o impacto dessa base de mensuração sobre os resultados, justamente para analisar aspectos de volatilidade e ou suavização dos lucros. Então, a questão de pesquisa fica estabelecida em quais seriam os efeitos dessa adoção do CPC 48 sobre a volatilidade dos resultados contábeis. Nós temos, então, como objetivos gerais identificar quais são os efeitos da adoção do CPC 48 sobre a volatilidade dos resultados e, como objetivos específicos, verificar se há diferenças nos efeitos entre diferentes setores, já que o CPC 48 ele não atinge apenas empresas do setor financeiro, mas qualquer empresa que tenha instrumentos financeiros. Listar também possíveis fatores que causam ou não volatilidade nos resultados e contribuir para esse debate mais amplo do Fair Value Accounting no Brasil. Temos, então, como justificativa e relevância essa recente alteração normativa, que, justamente por ser algo recente, ainda não encontra uma profundidade de estudos científicos. Dessa forma, essa alteração, justamente na consequência da utilização do valor justo, se encontra em um intenso debate, por abranger também não apenas instrumentos financeiros, mas como outros CPCs, como ativos biológicos, enfim. Então, a temática é uma temática que auxilia essa discussão mais ampla. E a volatilidade é uma variável de interesse dos usuários, com foco principal nos investidores. E quais seriam essas mudanças provocadas pelo CPC 48? O contexto em que se insere o início das discussões sobre mudança de instrumentos financeiros é justamente a crise de 2008 e a representação desses instrumentos financeiros nos demonstrativos contábeis. O intuito é, então, diminuir essa complexidade e um dos tópicos consequentes dessa tratativa é o fim da discricionariedade da administração classificar os instrumentos financeiros. Então, a gente sai de um modelo que se verifica a intenção negocial como critério inicial para um modelo mais objetivo, em que a gente analisa o modelo do negócio da empresa e as suas características contratuais. Há também uma modificação das perdas, no que tange a perspectiva. Há agora um direcionamento para termos perspectivas prospectivas, ou seja, olhando para frente e não para o passado. E isso pode implicar em provisões tendo que requerer informações mais robustas. Tanto é que existe um projeto de análise de dados macroeconômicos, que é outro assunto. Outro tópico também trazido pelo CPC 48 é justamente
a utilização do hedge accounting, ou seja, critérios, né, da contabilidade de hedge, como uma forma de se diminuir a volatilidade dos resultados, trazendo então tópicos como gerenciamento de risco e menor instabilidade financeira, ou seja, o propósito é que sejam mais estáveis as divulgações desses instrumentos. E, por fim, sumarizando essas modificações e especificando o nosso referencial teórico, a gente analisa quais seriam os possíveis erros desse Fair Value Accounting, já que é uma discussão que a academia também traz, no sentido de nós temos níveis distintos de valor justo, e caso não exista esse valor de mercado, essa informação mais objetiva de valor, há um aumento de subjetividade. Então, há um trade-off entre acurácia e subjetividade. E, justamente, esse trade-off traz o receio por parte de alguns pesquisadores na adoção do Fair Value Accounting. Ou seja, eu vou trazer essa volatilidade para o balanço, apesar de aumentar a representação fidedigna. Então, essa discussão, que vai ser aprofundada pelo Vinícius, é o contexto principal do nosso trabalho. Olá, pessoal. Dando seguimento aqui ao segundo tópico do nosso referencial teórico, propomos analisar alguns estudos anteriores sobre a volatilidade dos lucros. Encontramos que existem duas vertentes na literatura. A primeira vertente que entende que a volatilidade dos resultados por conta do valor justo serviria, que a adoção do valor justo, na verdade, serviria para suavizar os lucros. Que os instrumentos financeiros, então, seriam utilizados como um mecanismo de alisamento dos resultados e que o seu reconhecimento reduziria a volatilidade. Já a segunda vertente entende que a adoção do valor justo aumenta a volatilidade, por conta disso sobe o risco da contabilidade. Com isso, o valor justo teria um efeito procíclico, que nada mais é do que atuar na mesma maré do que a economia. Ou seja, em cenários de crise, como que vivemos atualmente, a contabilidade a valor justo acabaria prejudicando o reporte, tendo em vista que as perdas seriam reconhecidas e agravariam o cenário econômico. Dentro desse contexto, existem alguns trabalhos seminais que suportam a maioria dos estudos voltados à volatilidade dos resultados, entre eles o estudo de Bart, Lenzman e Wallen, publicado em 1995, que verificou que a adoção do valor justo afeta a volatilidade dos resultados. Eu não vou entrar aqui na metodologia proposta pelos autores, porque na seção metodológica nós iremos discorrer um pouco mais sobre isso, uma vez que esse trabalho é também o trabalho que a gente pretende utilizar para dar seguimento à proposta metodológica. Então, o segundo trabalho que a gente traz aqui é o de Du, Rissu e Alves, publicado em 2012, que avaliou o impacto da IAS 39 sobre a volatilidade dos resultados. Eles utilizaram, de maneira diferente ao primeiro trabalho que eu citei, uma variável dummy para verificar o impacto da adoção da norma. Eles consideraram o valor zero como referente ao período anterior à adoção da norma e o valor de 1 como referente ao período posterior à adoção da norma. Eles fizeram uma regressão linear, colocando como variável dependente do modelo o desvio padrão dos resultados e como variável independente justamente essa variável dummy. Os resultados identificaram um acréscimo na volatilidade em virtude da variação do valor justo desses instrumentos financeiros e, por conseguinte, um aumento do risco de crédito. O terceiro trabalho de Figueira e Ambrosini, que a gente teve a chance de estudar também na apresentação sobre instrumentos financeiros, publicado em 2019, fizeram uso do modelo de Bart, Lenzman e Wallen para captar essa volatilidade no cenário brasileiro. Eles encontraram que, nesse contexto, não haveria um aumento da volatilidade causada pelo valor justo, pelo contrário, haveria uma tendência à suavização dos resultados, né, se enquadrando, então, naquela primeira vertente, e sugerem, como estudos futuros, uma avaliação do impacto da norma
da alteração normativa trazida com o CPC 48 sobre a volatilidade dos resultados. Então, perguntam, será que a suavização permanece ou haveria um aumento da volatilidade? E é justamente o que a gente pretende responder nesse trabalho. A metodologia, então, se propõe a analisar a diferença entre a variância dos resultados com instrumentos financeiros mensurados a valor justo e a variância dos resultados mensurados a custo histórico. Para isso, utilizaremos o modelo de Barth, Lenzman e Wallen, que partem do princípio de que o resultado a valor justo é um somatório do resultado a custo histórico e da variação do valor justo. Os autores aplicam a variância nesses termos, obtendo o modelo que está descrito logo abaixo. A variância do resultado a valor justo é igual à variância do resultado a custo histórico mais a variância da variação do valor justo, mais 2 vezes a covariância dos 2 últimos termos. Pode passar. Como procedimento para a coleta e análise dos dados, utilizaremos uma amostra de empresas de capital aberto listadas na B3 que possuam instrumentos financeiros e que os mensurem conforme o CPC 48. Propomos um período de análise de 2015 a 2020, com a separação em 2 grupos, ou seja, de 2015 a 2017, realizaríamos essa análise das variâncias sob a égide do CPC 38, e no segundo grupo, de 2018 a 2020, sob o cenário do CPC 48. Feito isso, seria realizada uma comparação entre os 2 grupos, com vistas a obter dados que permitam inferir sobre se houve um aumento ou uma diminuição da volatilidade nos 2 cenários. A coleta será feita junto ao software Economática, buscando principalmente as seguintes variáveis: resultado líquido, resultado de valor justo, resultado a custo histórico e quantidade de ações. A quantidade de ações será utilizada para fazer um escalonamento dos dados obtidos por meio das outras variáveis, de modo a trazer dados mais comparáveis entre as empresas de diversos tamanhos. E a interpretação, utilizaremos estatísticas descritivas e o teste F para analisar essas variâncias. Pode passar. Dentre os resultados, a gente espera, em primeiro momento, complementar o trabalho de Figueira e Ambrosini e verificar se a alteração normativa trazida com o CPC 48 impactou nessa volatilidade ou se os resultados encontrados anteriormente permanecem válidos. Além disso, esperamos que a volatilidade diminua, uma vez que um dos possíveis fatores que causam a volatilidade, como a escolha vantajosa na classificação dos instrumentos financeiros, foi abolido com a alteração no CPC 48. Pode passar. O cronograma do trabalho, então, eu separei aqui em 8 tópicos. O primeiro, definição de tema, problema, objetivos e justificativa, já foi concluído, está sendo apresentado agora. A introdução também já está pronta, a apresentação do projeto está sendo concluída hoje, no dia 16/4. Debate e melhorias do projeto levaram uma semana, né, para apreciar os comentários dos colegas e também a reunião que será feita com o professor Jomar. Em seguida, realizaremos um levantamento, né, das principais pesquisas anteriores, em complemento às que já fizemos, até o dia 30/4, a metodologia e coleta dos dados até o dia 10 de maio, e em seguida a análise dos resultados até o dia 17, e por fim, a conclusão, resumo e formatação para a entrega até o dia 22/5, que é a última data prevista no plano de ensino. Em seguida, aí as nossas referências e aguardo todos os colegas para o debate. Obrigado, pessoal, e até segunda-feira.